Alô, pessoal, aqui é o Marco Falcone, mestre cervejeiro e sócio da cervejaria Falck Beer. Hoje apresentaremos aqui o episódio número 14, falando sobre um grande marco da história da cerveja no mundo, que foi a criação do estilo Pilsen. Pessoal, esse estilo Pilsen, muita gente está acostumado a ouvir falar desde que se entende por gente, como se fosse o estilo natural da cerveja. Não é bem assim. Para quem assistiu todos os outros 13 episódios dos 8 minutos com o Marco Falcone, sabe que a cerveja tem uma origem muito remota, né? Data de 8.000 anos. E no começo não existia cerveja Pilsen. Depois nós vamos ter um capítulo especial apenas das matérias-primas. Nós vamos explicar que existem as cervejas Lager, que são cervejas de baixa fermentação, e as cervejas Ale, que são cervejas de alta fermentação. De baixa fermentação, que são as Lager, elas só surgiram depois dos anos 1600. Depois vai ser explicado por quê. No ano de 1838, com o advento dos cristais da Boêmia, região da República Tcheca, hoje na época pertencia à Alemanha, acontece que uma cervejaria insatisfeita com os copos de cristais belíssimos que retratavam o vinho com aquela cor rubi translúcida, não é? E a cerveja até então era só servida em canecas opacas, né? E não se tinha preocupação com a cor da cerveja, porque não se enxergava a cerveja, né? Então, quando se colocava uma cerveja numa taça de cristal, ela ficava aquele marrom opaco, porque o malte queimava além da necessidade na sua secagem. E não se preocupava com a deposição dos sólidos, então era totalmente opaca a cerveja. Então, pensando nisso, uma cervejaria na República Tcheca, na cidade chamada Pilsen, se preocupando com isso, contrata um mestre cervejeiro alemão chamado Josef Groll. Vocês vão ver a foto dele aqui. E o Josef Groll tem uma preocupação imensa. Então ele começa a aprimorar a secagem do malte. Ele descobre que secando o malte apenas a 120 graus, a casca não escurecia, permanecia naquela cor natural e dourada e eliminava toda a umidade e paralisava o crescimento das radículas, que são as raizinhas que acontecem na malteação, que vocês vão ver no capítulo das matérias-primas. Então, o Josef Groll seca o malte apenas até esse ponto, fabrica a cerveja e, para fazer a decantação dos sólidos, ele coloca essas cervejas em barris de madeira no subterrâneo da fábrica, ou seja, uma temperatura de 2 graus apenas, ou seja, temperatura praticamente gelada. Nas épocas quentes do ano, por exemplo, eles jogavam baldes de gelo as chaminés da caverna para que a temperatura se mantivesse baixa. Com isso, depois de 15 dias, os sólidos decantavam e eles aspergiam a cerveja pela parte de cima dos barris, tirando uma cerveja clara, límpida, cristalina, cor ouro 24 quilates, que é isso que vocês estão vendo aqui. Um espetáculo. Isso virou realmente uma revolução da cerveja no mundo, né? Quem for à República Tcheca, a Praga tem excursões que saem direto para Pilsen. Visitem a fábrica da Pilsen Urquell, que é a fábrica que lançou, que foi precursora na fabricação do estilo Pilsen de cervejas. Lá existe, inclusive, o primeiro bar onde foi servido a cerveja Pilsen no mundo, que chama-se Salzmann. Então, eles vendem, inclusive, moedas encapsuladas que trazem efígie do Josef Groll, que é o fundador e o criador desse estilo maravilhoso de cerveja. Logo depois, essa cerveja passou a ser fabricada em outras cidades vizinhas, ali na região da Boêmia mesmo. Uma das principais e que mais vendeu essa cerveja foi a cidade de Budvar, ali mesmo na região da Boêmia, na República Tcheca. Então ela lançou a cerveja Budweiser, que virou um sucesso absoluto por toda a Europa. E aí, algumas pessoas são mais espertas que as outras, né? 2 americanos, inclusive um chamado Anheuser e outro chamado Busch, registram essa patente nos Estados Unidos e na sua fábrica lançam a cerveja
Budweiser. E que dizem que é a melhor cerveja do mundo, aquilo é apenas uma cópia mal feita, é um remedo de cerveja. Porque a cerveja Budweiser é tcheca. E como eles registraram a patente, então quando a cerveja verdadeira Budweiser tem que ser vendida nos Estados Unidos, ela não pode ser chamada Budweiser. Ela é chamada de Czechvar. Se acharem, comprem, porque é uma preciosidade. A cerveja original Budweiser. Então, assim se definiu a cerveja do estilo Bohemia Pilsen. Hoje chamam de Pilsen porque eles universalizaram o estilo. É a cerveja mais fácil de ser fabricada dentro do padrão industrial. Então ela foi fácil, eles aderiram a ela, o milho, o arroz, cereais não maltados. Por quê? Porque o milho custa 6 vezes mais barato que o malte. E aí cervejarias viraram um banco, então tornou muito mais barato fabricar a cerveja. Logicamente que ela perdeu uma grande parte do seu sabor, né? E hoje eles chamam de Pilsen. Mas quando você tomar uma cerveja industrial, comercial dessa que a gente encontra, entendam, não é Pilsen, é uma American Lager, tá? Não é Pilsen, porque a Pilsen tem que ter os lúpulos da República Tcheca, são os lúpulos Zas, tem que ter essa cor amarelo dourado e tem que ser feita com puro malte. Então, pessoal, fica aqui a dica. A Falck Beer fabricou a Falck Diamantina, é uma das melhores cervejas do estilo Bohemia Pilsen do Brasil. Tem algumas outras excelentes. Eu cito aqui a Bamberg, que é excelente, e dentre outras. E a Diamantina ganhou esse nome pelo seguinte fator. O nome Diamantina, por quê? Porque a cidade de Diamantina tem um casarinho muito parecido com as ruelas de Praga, na República Tcheca. Isso é fantástico. Eu costumo brincar que se você estiver em Praga, na República Tcheca, e desmaiar e perder a memória, você não vai saber se você está em Diamantina ou em Praga. Então nós estamos realmente homenageando essa belíssima cidade mineira, histórica, homenageando, linkando a República Tcheca, e mais um significado final, liga ao filho mais ilustre daquela cidade, Diamantina, que era o nosso presidente Bossa Nova, Juscelino Kubitschek, porque ele era tcheco. A mãe de Juscelino Kubitschek, Dona Júlia, era descendente de tchecos. Tanto é que quando ele foi presidente da República, ele visitou a República Tcheca para conhecer os seus parentes antepassados. Então nós temos aqui a cerveja fazendo o papel de integração cultural, histórica, além do sabor magnífico que só a cerveja pode nos trazer. Com esse gole, então, eu encerro o nosso 14º episódio e convido vocês para o 15º, que nós vamos falar de outro estilo de cerveja, que será a German Pilsen. Tá? Um grande abraço a todos e boas cervejas.